E isso foi muito ruim para minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder, tanto que cheguei aqui, forneci a senha da nuvem do celular para a Polícia Federal. Ali tinha muita coisa que me ajudaria, as mensagens que eu troquei no dia do 8 de janeiro, as mensagens que eu mandei desesperado lá dos Estados Unidos para o meu adjunto, apesar de que o celular dele foi periciado, o celular do governador Ibanez foi periciado, o celular da doutora Marília foi periciado, e mostra a lisura e a preocupação minha em relação a tudo que aconteceu, ministro. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Quem convidou, convocou o senhor a participar dessa live? Na verdade, ministro, foi uma convocação da Presidência da República. Semanalmente o presidente realizava, todas as quintas-feiras, uma live e geralmente convocava ali ministros, secretários nacionais, diretores de estatais para participar dessa live. Nós fomos convocados, isso inicialmente gerou um burburinho ali no Ministério da Justiça, porque era um tema que estava bastante em voga, estava muito discutido. Eu não tinha conhecimento técnico nenhum a respeito do assunto. Pedi para minha assessoria, meu chefe de gabinete, fazer um levantamento ali no âmbito do Ministério da Justiça para a gente avaliar algum material, alguma coisa que pudesse me instruir para participar da live. Como eu disse, um tema muito técnico, eu não tinha conhecimento. Vieram até meu chefe de gabinete alguns relatórios produzidos pela Polícia Federal, acredito eu, no teste público de segurança. Os peritos fazem ali algumas análises do sistema eleitoral e com essas análises eles fazem uma série de sugestões de melhoria, de aperfeiçoamento do sistema. Isso veio até mim, meu staff ali leu tudo que veio, marcou com a caneta daquela Lumicolor ali tudo que eles entendiam que de certa forma que eu poderia acrescentar numa live que tratasse sobre esse assunto, e assim foi feito. Eu peguei esse material, fui até o Palácio da Alvorada, foi uma live que durou 2 horas e 50 minutos, a minha participação é em torno de 4 minutos ao final, onde eu tive a oportunidade de ler esses relatórios. Ler o que foi sublinhado pela minha assessoria, eu li apenas parte deles, foi muito rápida a minha participação, e foi assim que se deu a minha participação, ministro, apenas lendo esses relatórios. Seja antes dessa live, ou durante ou depois, logo após essa live, em algum momento o então presidente Jair Bolsonaro pediu que o senhor, como ministro da Justiça, trouxesse elementos para corroborar essa narrativa de que as urnas eletrônicas eram fraudáveis? Na verdade, ministro, no âmbito do Ministério da Justiça, propriamente dito, sem ser através da Polícia Federal, nós não temos setor nem área nenhuma que trabalhe com essa questão de urnas eletrônicas. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária Eleitoral, ela tem todo um interesse, ela faz as apurações, todas as informações de fraude ou de crimes eleitorais que chegam, ela apura isso, mas tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais, nunca chegou essa notícia até mim, enfim, eu passava isso quando eu era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade, eu sempre passei isso, que nós não tínhamos tecnicamente nada a dizer sobre as urnas eletrônicas. Então, o senhor confirma o seu depoimento de 26/8/2022, que, além de confirmar a participação da live, o senhor disse, entre aspas, não foi possível depreender no material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Perfeito. O material que eu tive acesso, eram sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Vamos agora, doutor Anderson, passar para uma outra questão importante, que foi a sua participação na reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi convocado pelo presidente? Sim, senhor. Reunião ministerial dos 23 ministros. Então, o senhor, nessa reunião ministerial, se manifestou sobre vários assuntos, vários trechos aqui, e eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça, o senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos, senhor presidente, com a sua licença eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas, e aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde... diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral?
O que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, em que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos. Nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas, era mais para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Então, eu continuo aqui. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí, eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei, de todas as formas, manter o diálogo, tudo, mas a gente sentia uma pressão. Eu pelo menos, eu sentia uma pressão muito grande, assim, em relação ao que fazer, em relação àquele momento ali, ao que a gente podia fazer, ao que a gente não podia fazer. Havia todos os dias uma série de proibições e a gente ficava meio perdido, meio sem saber o que fazer. Eu vou continuar aqui no trecho para o senhor ficar à vontade, como disse, para esclarecer, se achar que é o caso, obviamente esclarecer em virtude do seu direito ao silêncio. Continua aqui, entre aspas. Se meta e eu lhe prendo. Se meta e caça o seu mandato. Questione, quer dizer, a gente não pode questionar? É o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora que digita a senha. Qualquer um aqui. Quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema desse tamanho? O senhor estava se referindo aqui, obviamente, ao sistema eleitoral. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor esclarecesse isso. O senhor compara a senha do banco para transferir R$300, que poderia ser hackeada, que dirá um sistema desse tamanho? Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar. Quais seriam os indícios? Volto naquela questão, ministro, das sugestões da perícia da Polícia Federal. Eu sempre me pautei com base naquilo ali. Todas as minhas opiniões colocadas foram no que eu li naqueles relatórios. Então, diante de um sistema tão grande, diante de indícios a todo momento, não sei se verdadeiros ou falsos, mas naquele momento ali era uma enxurrada de informações a respeito disso, e eu questionava ali a questão da implementação dessas medidas. Doutor Anderson, aqui é importante essa questão, porque qualquer do povo pode confundir indício com fofoca, com fake news, com desinformação. Mas o senhor, como o senhor disse, é delegado da Polícia Federal. O senhor sabe que indício é um termo técnico que corresponde a início de provas. O senhor tinha algum indício de fraude às urnas? Exatamente, eu não tinha, ministro. Tanto que, na sequência aí, eu achei aqui o pedaço que eu coloco, eu não estou desrespeitando poder nenhum. Não estou querendo atropelar ninguém, eu deixo isso bem claro. Eram só colocações pessoais minhas ali naquela reunião. Ainda em relação a essa reunião, lembrando, né, a todos que a reunião foi gravada pela própria reunião e os vídeos e áudios chegaram a partir da apreensão determinada por ordem judicial, apreensão feita pela Polícia Federal. Aí o senhor continua... Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, esses cuidados têm 6, 7 anos que foi naquela live, voltamos à live, naquela live que eu li esses relatórios e eles iam lá desdizendo um monte de coisa lá. E quando eu li os relatórios, me jogaram para dentro do inquérito. Porque vai falar do quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal, que há 6, 7 anos está dizendo, tem que fazer isso, cuidado com aquilo, o que foi feito, acataram isso, fizeram isso. Ministro, está mentindo aí, ó. Tudo que foi falado, esse aperfeiçoamento foram colocados. Agora vem as Forças Armadas fazem uma série de observações. O senhor estava colocando em dúvida as urnas, porque aqui, inclusive, o senhor foi ministro da Justiça e é delegado
Federal de Carreira, foi criada, e vai ser esclarecido isso na ação penal, foi criada uma narrativa que existiria um inquérito requisitado pela então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que depois veio a ser a nossa presidente no Supremo Tribunal Federal, e que esse inquérito trazia várias fraudes. Uma narrativa falsa, uma desinformação, tanto que, a pedido da própria defesa, esse inquérito está juntado nos autos, a pedido das defesas. Aqui nesse trecho, o senhor que acabou de dizer em relação à live e depois confirmou o seu depoimento da polícia que nunca teve nenhum indício, nenhuma prova de fraude. Na reunião, o senhor estaria incitando a questão de fraude? Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Negativo, Excelência. Aqui eu volto e falo da live, das recomendações feitas pelos peritos da Polícia Federal. Todas as minhas falas, eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral, todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos me trouxeram naqueles documentos. Eu até tenho aqui os documentos, tenho o que eu li na live, enfim, são sugestões técnicas e foi nesse sentido que eu falei todas essas palavras aí, ministro. A denúncia, a acusação feita pela Polícia Federal, a acusação feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, com base na investigação feita pela Polícia Federal, coloca, inclusive, a existência, já foi recebida a denúncia aqui pela primeira turma, o núcleo 4, que é o núcleo 3, que é o núcleo de desinformação, coloca que havia, nesse contexto de preparação e depois execução de tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático de Direito, um núcleo de desinformação. E esse núcleo de desinformação, a partir da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor... Eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça. Sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo há muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas, uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos, e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho. De 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro, que eu até trouxe, uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e, muito provavelmente, disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião. Há também aqui, depois dessas declarações na reunião, há declarações, após as suas declarações, o GREL, Walter Braga Neto, que, inclusive, em julho não era mais ministro, porque já estava desincompatibilizado, mas mesmo assim estava participando de um ato oficial no Palácio, numa reunião ministerial, ele disse, saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Ao que o senhor responde, depois que der merda, não muda nada não. E nesse contexto, então, o presidente Bolsonaro afirmou que deveria tomar uma providência, mas não ficaria sozinho nessa guerra. Aqui, de novo, é um ataque às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral? De maneira nenhuma, ministro. O que eu disse aí foi que se perder a eleição, já era. Se perder a eleição, não há mais o que fazer. Foi isso que eu quis dizer, claro que de uma forma aí mal educada, mas o que eu quis dizer ali era exatamente isso. Que nós precisávamos trabalhar para ganhar a eleição. Doutor Anderson, vamos mudar agora o tópico, um outro tópico, porque acho que o senhor também tem interesse em ver esclarecido, que é a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, principalmente no segundo turno das eleições. E aqui num outro núcleo também denunciada, a denúncia já recebida, em relação à delegada de Polícia Federal,
Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o senhor que nomeou a doutora Marília Ferreira Alencar? Foi, sim, senhor. Ela era uma pessoa da sua confiança? Minha confiança, trabalhava comigo na Associação dos Delegados. O senhor tem contato que ela solicitou a realização de boletins de inteligência voltado aos resultados do primeiro turno para, com isso, realizar operações, e essa é a imputação da Procuradoria-Geral, para realizar operações direcionadas no segundo turno? Ministro, cabe à diretoria de inteligência fomentar essas discussões no âmbito de segurança pública no Ministério da Justiça. Essa era uma atribuição da DINT, da diretoria de inteligência do Ministério. Após o primeiro turno das eleições, a doutora Marília produziu alguns BIs que traziam uma métrica de 75% de votos dos candidatos, aqueles que fizeram mais de 75% dos votos em algum estado brasileiro, versus o partido político do prefeito, como se isso fosse um indício de crime eleitoral, uma eventual compra de votos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ela fez uma apresentação sobre isso, mas eu entendi naquele momento, ministro, que isso não representava um indício. Eu nunca tinha visto essa métrica, eu acho que isso não era um indício, era normal que em alguns estados, em alguns locais, um ou outro candidato fizesse mais de 75% dos votos, nós sabemos disso, tem alguns lugares no Brasil, e ela me apresentou essa métrica, mas foi uma métrica que foi de plano ali descartada, porque eu não entendi que isso seria um indício de crimes eleitorais. Não foi o senhor que pediu para ela fazer, foi... Não. Foi ela mesma espontaneamente. É a iniciativa dela. Iniciativa espontânea. Ela fazia